Graça e paz, povo de Deus, eu me chamo Eudeci Azevedo, esse é o canal que nós falamos da Palavra de Deus e hoje o tema é Sinais do Fim, o que fazer? Devo me preocupar? Vamos ler uma passagem da Bíblia e vamos para o tema. Em Mateus, capítulo de número 24, o sermão profético de Jesus, ele vai dizer no seu versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, é normal o ser humano se agonizar, se preocupar pelo desconhecido, principalmente quando o desconhecido nos afeta diretamente ou indiretamente. Essa passagem é muito clara quando o próprio Senhor Jesus diz em relação daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Porque os seus discípulos questionavam a respeito do fim das coisas, a respeito do fim do mundo. E quando se cumpriria o que Jesus estava a falar? Cristo, na sua palavra, falando da pregação dos princípios da dores, ele vai falar de guerras, de rumores de guerra, de terremoto, de fome, de pestes em vários lugares, que ainda não seria o fim, mas seria sinais do fim. Nós lemos na passagem que o Senhor Jesus, ele manda observar a figueira. Olhai para a figueira, olhai para a figueira. Veja quando as suas flores já estão a florescer e vocês dizem que já está próximo o verão. Ele manda olhar para a figueira. É bem verdade que muitas pessoas, lendo essa passagem, diz que de uma certa forma figurada a figueira é Israel. E é tanto que ele vai falar na continuação da pregação, dizer que não passaria aquela geração até que tudo se cumprisse. Daí muitas pessoas julgam dizer que a geração que Jesus estava falando é a geração de Israel, a geração do povo eleito. Nós sabemos que muitas nações se desfizeram. Apenas uma, o povo hebreu, Israel, surgiu. Nós sabemos, querido, que muitos interpretam como uma geração que dura 70 anos. Daí então por se dizer que Cristo, ele estaria ao seu regresso pós fim dessa geração. Porém, nós analisamos a história juntamente com o relato bíblico, percebemos que não deu certo esse tipo de interpretação pelo simples motivo. Nós sabemos que Israel, o Estado de Israel, surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente em 14 de maio de 1948. Premier israelense Ben-Gurion declara o estabelecimento do Estado judeu. E nesse momento, amado, abalou todo o Oriente Médio. Daí então, guerra sucessiva vem acontecendo, se cumprindo uma palavra de Isaías 66:8, que numa parte do seu versículo diz: pode nascer uma nação num só dia? Talvez para muitos fosse espantoso. Hoje nós sabemos que foi uma realidade, pois se cumpriu exatamente em 14 de maio de 1948. E como não fazer essa ligação direta da geração que seria o fim? Então, com base nessa interpretação, o fim teria que ter acontecido em 14 de maio de 2018, que se cumpre exatamente os 70 anos. E muitas pessoas tentam colocar data a respeito da vinda de Jesus. Quando é mais fácil crer, quando é mais fácil acreditar do que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Porque daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos,
mas só Deus. Queridos e amados irmãos, e o que fazer? Em meio à pandemia que estamos vivendo, e o que fazer? Muitos ficam preocupados, muitos ficam desesperados. E eu quero te trazer uma palavra em nome de Jesus. Muitos querem colocar data, muitos querem dizer que Jesus Cristo está voltando e por isso eu devo devotar a minha vida a Deus. Muitos dizem, querido, que nós estamos vivendo os momentos do fim. E o que eu posso lhe dizer para você é: muitas guerras já existiram, terremotos, pestes em vários lugares. Mas isso não pode roubar a tua paz. Por quê? Porque segundo o que nós entendemos, amado, pela uma revelação da palavra de Deus, Cristo volta todos os dias. Talvez você agora esteja chocado. Como ele volta todo dia e não me levou ainda, que sou servo fiel? Querido, Cristo volta quando a pessoa morre. E a passagem para embasar isso é a carta ao escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte do homem segue o juízo, e para esse Jesus já voltou. Então, querido, é irrisório pensar numa volta para levar todo mundo, se a minha preocupação maior deve ser estar preparado agora, hoje, não para um arrebatamento futuro, mas talvez por uma morte imatura, inesperada, que coincide juntamente com a volta. Por quê? Porque quando eu abrir os olhos, pós-morte, eu já estarei na eternidade. Então a volta de Cristo acontece agora mesmo. Neste momento pessoas estão morrendo e para essa Jesus já voltou. Então o conselho é: se prepare agora, busque a Deus agora, acredite nele agora, devote a sua vida para ele agora e não se preocupe com o que vai acontecer ou que possa acontecer, porque preocupação é se ocupar precipitadamente e isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema no futuro é se no presente a sua vida já está guardada em Deus. Meu nome é Eudeci Azevedo, esse é o canal Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, trazendo a paz que excede todo entendimento. Amém e graças a Deus.